A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Continuação do capítulo 6, versículo 22 a 29. Naquele tempo, depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos, ouvintes, na sexta-feira passada, que nós celebramos a segunda semana da Páscoa, nós celebrávamos a segunda semana da Páscoa, nós ouvimos o início do capítulo 6 de São João, que trata de um milagre famoso. Todos os evangelistas narram a multiplicação dos pães. E em São João vai acontecer o grande discurso sobre o pão da vida, que nós vamos meditar aqui também esta semana. Mas na continuação de hoje, que é o capítulo 6, Jesus saciou o povo. Diz a Bíblia que 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, todos ficaram saciados. Depois os discípulos viram que Jesus estava andando sobre o mar para o outro lado, e a multidão ficou ali sem saber o que fazer. Não viu mais os discípulos e não viam mais Jesus, mas eles viram que as barcas estavam, então eles tomaram as barcas e foram à procura de Jesus. O contexto que nós estamos refletindo é bem interessante. A gente pode destacar em 2 momentos: o milagre dos pães e a travessia do mar. A multidão começa a buscar Jesus. E aqui a gente observa que a dificuldade principal é que ninguém consegue compreender o milagre do pão como um sinal que aponta para outra realidade. Você tem que ver nos acontecimentos o que é que Deus quer falar para nós. E nós estamos diante de tantos acontecimentos ultimamente. Tem os invernos aqui no Nordeste, os açudes enchendo, as estradas serem interrompidas com o
avanço das águas, as pessoas sem poder atravessar mais, cidades isoladas, ilhadas, muita plantação, muito verde, a fartura, os problemas, as dificuldades, a quebradeira, mas também a expectativa, esperança de uma vida com alimentos, com abundância. São os sinais. E também esse sinal do pão, do milagre, aponta para Cristo, que Ele é o pão da vida. E aponta para a nossa fé. Nós temos que crer. As mudanças só acontecem se nós acreditamos nas propostas de Jesus, de Deus. Também o sinal aponta que o reino de Deus está entre nós. Quando o reino de Deus chegar, nós vamos ter pão em fartura, o vinho para alegrar os corações. E também o sinal da multiplicação dos pães está apontando para uma adesão total à pessoa de Jesus Cristo. O critério não é somente você ficar satisfeito das suas necessidades imediatas, mas é a gente ficar atento a uma reflexão que Jesus está conduzindo para um alimento que garante a vida eterna. Não devemos correr somente buscando bens da terra, mas em primeiro lugar os bens superiores, uma salvação que dura por toda a eternidade. É isso que o Evangelho está oferecendo. E quando a gente procura Jesus, não deve procurar somente com interesse. Jesus mesmo falou no Evangelho de hoje: vocês estão me procurando não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês ficaram satisfeitos com o pão que comiam. Então, olha aí, esse detalhe é importante. E Jesus vai dizer numa outra parte: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Certamente, cada um de nós está procurando Jesus por algum motivo. Tem gente que procura na dor, na dificuldade, nos problemas, mas tem gente também que se deixa encontrar. A gente viu que nessa Páscoa Jesus se faz encontrar nos que procuraram, nos que buscaram, onde Ele está, onde colocaram, e caminharam e foram. E aí Jesus se fez conhecido, mostrando que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou. Então cada um de nós procure saber o que é que está fazendo para encontrar Jesus. No final, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus apontou que devemos crer naquele que Deus enviou. Pronto, isso aí é um primeiro ponto e básico. Rezemos dizendo: ó Deus, vós que mostrais a luz da verdade aos que erram, para que possam voltar ao bom caminho. Concedei a todos os que se gloriam da vocação cristã, rejeitem o que se opõe a este nome e abracem quanto possa honrá-lo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 6, do versículo 22 a 29. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.